Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aproveitando a sua bondade de estar em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 22, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22 a seguir. Está projetado aqui, aos irmãos que quiserem acompanhar na sua Bíblia, diz assim na tradução que eu tenho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza. Quero externar a Deus a minha gratidão por estar com os irmãos aqui nessa manhã. Isso muito nos alegra, poder servi-los no nome de Cristo Jesus. Louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Vanderlei do Carmo, sua mãe digníssima esposa, pastora Elisama. Deus os recompense de forma especial pela honra e a confiança a qual nos concede estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Pastor Silas, sua muito digníssima esposa, Deus abençoe. O pastor que esteve conduzindo até agora, sua muito digníssima esposa, Deus os recompense de forma especial. Me faça acompanhado do auxiliar Sealtiel, que vem comigo para estar intercedendo, um grande amigo, meu primo. Minha esposa não pôde estar esta manhã. Nosso filho de 4 anos de idade, semana passada teve uma infecção de garganta um pouco forte e está se recuperando. Por isso, ela não se encontra presente conosco aqui essa noite. Mas ela me mandou transmitir uma paz do Senhor aos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, pedindo a Deus uma direção a fim de que eu pudesse trazer uma breve reflexão ao coração dos irmãos aqui esta manhã, Deus me levou a esse texto que é bastante conhecido. Um texto que fala de um milagre excepcional da parte de Cristo. E o interessante é que esse texto vai falar de uma crise que sobreveio os discípulos por causa da obediência deles à palavra de Cristo. Parece algo que estamos vivendo nos dias de hoje. Para você poder entender o contexto desse texto, faz-se necessário retroceder alguns versículos a fim de que você possa compreender qual é o cenário a qual Jesus está inserido com seus discípulos.
Jesus acabara de receber uma trágica notícia de que seu primo, o profeta João o Batista, havia sido decapitado. E com isso ele deseja se ausentar do meio da multidão a fim de estar a sós juntamente com seus discípulos. E isso acontece, Jesus dá ordem para que eles atravessem para o outro lado do Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Quando eles chegam do outro lado, a Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão que já o esperava. Com isso, Jesus vai deixar a sua necessidade de estar sozinho de lado e vai atender a necessidade da multidão. Com isso, desde a manhã até a tarde, Jesus ministra a palavra do reino dos céus, cura os enfermos, e ao declinar da tarde ele percebe que a multidão está faminta. Um dos seus discípulos chega até Jesus e pede que ele despeça a multidão. Só que Jesus vai querer que os discípulos possam alimentá-los. Sabendo da quantidade das pessoas que ali se encontravam, o texto fala de 5.000 homens, fora as crianças, mulheres e idosos. Alguns entendem que era cerca de 20.000 pessoas. Os discípulos vão entender a gravidade da situação. Só que apresentam a Jesus o jovem rapaz que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Mas eles até indagam: o que é isso para tanto? Jesus manda que o rapaz se aproxime, pega os pães, pega os peixes, dá graças ao Pai, reparte com os discípulos e assim dá ordem aos discípulos para que possam repartir com a multidão. Com isso, naquele dia, toda aquela multidão veio a ser alimentada por um milagre extraordinário que Jesus realiza multiplicando os 5 pães e 2 peixes. Ainda sobrando 12 cestos cheios de pães. Ao terminar desse milagre notável, João, o evangelista, vai nos narrar que a multidão agora decide querer levantar Jesus como rei de Israel. Jesus, sabendo da intenção da multidão, então vai dispersá-los, vai dar ordem aos seus discípulos para que entrem novamente dentro da embarcação e novamente retornem para o outro lado do Mar da Galileia, a fim de que ele pudesse agora estar a sós para poder orar ao seu Pai. Despedida as multidões, os discípulos agora entram dentro da sua embarcação e começam a travessia do Mar da Galileia. Note que eles estão entrando dentro desta embarcação porque estão seguindo à risca a ordem vinda do próprio Cristo, do seu Rabi. Jesus havia dado uma ordem, e mesmo que eles não quisessem se ausentar da presença de Jesus, eles assim o fazem porque Jesus está lhes dando uma ordem. Uma palavra é lançada sobre eles, e com essa palavra eles deixam a presença de Jesus, entram dentro da embarcação e começam a sua travessia. O interessante é que no meio da travessia, o evangelista Mateus e outros evangelistas vão narrar também que já era na 4ª vigília da noite, depois das 3 horas da manhã, entre 3 às 6 horas da manhã, como num dia, no momento a qual nós estamos vivendo, no declinar da noite, já no início do dia, eles agora começam a enfrentar uma grave crise. Que crise é essa? O vento começa a se fortalecer, agitando as águas do Mar da Galileia. E então, preste bem atenção, eles agora estão acometidos de uma violenta tempestade que vem sobre eles e a sua embarcação. O que me chama a atenção é que eles estão enfrentando essa tempestade, não porque estavam desobedecendo à palavra de Deus, como fez o profeta Jonas, ao saber da direção que Deus havia lhe dado para ir a Nínive para anunciar a sua palavra, ele toma sentido contrário
para fugir da presença de Deus. Com isso, entrando em uma embarcação, descendo para o mais baixo dela, no porão, Deus então vai enviar uma tempestade a fim de trazer novamente Jonas ao sentido de que não adianta fugir da presença de Deus quando Deus determina algo para ser realizado através de nossas vidas. Aqui é diferente. Eles não estão fugindo de Deus. Eles não estão fugindo de Cristo, não estão desobedecendo a ordem direta dos céus. Pelo contrário, eles estão obedecendo. Eles só estão dentro dessa embarcação porque Jesus havia lhes dado ordem para que eles pudessem atravessar o mar da Galileia. Isso me fala a respeito de muitas das vezes nós enfrentarmos grandes e graves crises, não porque desobedecemos a Deus, não porque estamos fugindo da presença de Deus, mas sim simplesmente por estar andando no caminho ao qual Ele designou a cada um de nós. Quando a crise bate na nossa porta, é normal muitos pensarem e fazerem uma autoanálise. O que eu estou cometendo de errado? Aonde eu estou pisando, a qual Deus não quer que eu pise? O que eu estou fazendo, a qual Deus não quer que eu realize? E muitas das vezes a gente não encontra algo de errado a qual nós estamos fazendo. A gente olha para determinadas situações que irmãos estão vivenciando e a gente se pergunta por que ele está passando por tamanha provação. Porque a casa dele enfrenta essa grave crise, porque eles estão enfrentando a dor do luto, porque eles estão enfrentando a dor da enfermidade. E isso se faz necessário entender, principalmente no contexto a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Todos nós, seja alto, seja baixo, seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre, seja evangélico, não seja, todos estamos enfrentando uma grave crise. Uma crise que veio sem precedentes. Ninguém esperava que há 2 anos atrás você poderia estar dentro de um recinto, de um tabernáculo como esse, de um santuário, tendo a obrigação de ter uma máscara no seu rosto, passando álcool em gel nas mãos, e muitas das vezes você ter que, semana após semana, você ter que lidar com a situação de receber uma notícia trágica de alguém querido que havia se partido por causa de uma doença a qual as pessoas não estavam preparadas. E quando a gente olha para esse contexto, a gente se pergunta, o que nós fizemos de errado? E muitas das vezes a gente vai perceber que essas situações, essas crises, não veio porque nós estávamos num caminho totalmente contrário a Deus. Pelo contrário, essas crises vêm para que Deus possa se revelar e mostrar o seu cuidado uma vez mais para com a nossa vida. Essa crise vai revelar esse cuidado, porque eles, obedecendo a Cristo, estão agora açoitados pelo forte vento e as águas do mar revolto, do mar da Galileia. O interessante é que eles estão cansados de tanto remar e o vento é contrário. O texto nos fala a respeito disso. Se o vento era contrário, eles estavam indo em uma direção e o vento na direção oposta. Só que eles não desistem daquilo a qual Jesus lhes ordena que fizesse. Atravessem o mar e vão para o outro lado. Eles poderiam muito bem ceder à pressão do vento e ser levados pelo vento de volta à praia, aos braços do seu mestre, aos braços de Jesus. Mas eles entendem, se Jesus nos deu uma ordem, mesmo que esteja difícil o nosso tráfego, a nossa batalha, nós continuaremos, porque há uma palavra de Cristo sobre a nossa vida. Mesmo que as coisas estejam contrárias, totalmente contra a sua vida, mesmo que a crise bateu sem precedentes no seu lar, e você não queria que ela permanecesse, mas lá ela ainda se encontra. Entenda uma coisa, se você está debaixo de uma palavra, Deus quer realizar algo grandioso no meio dessa crise. Jesus agora, em cima do alto monte,
orando ao Pai, vai perceber o sofrimento dos seus discípulos, dos seus pupilos. Então Jesus vai descer do monte e vai ao encontro dos seus discípulos. O interessante é que o texto nos fala que ele não vai procurar uma embarcação, pelo contrário, ele vai tomar um caminho totalmente diferente, desabitual, algo contraditório à razão de todos que podiam viver naquela época e até nos dias de hoje. Porque se você for olhar para a Bíblia Sagrada, até hoje 2 pessoas fizeram o que Jesus fez aqui. Uma é Jesus, a segunda é o apóstolo Pedro. O que Jesus faz? Ao invés de tomar uma embarcação, ele vai pisar com seus pés sobre as águas e começar a caminhar em direção aos seus discípulos. Agora note, o desespero dos discípulos está sendo causado por causa da tempestade. Vou repetir, a tempestade que veio sobre os seus discípulos faz com que o coração deles se desesperem, se angustiem, se encham de medo. Agora Jesus vai andar sobre as águas que estavam trazendo grande desespero para os seus discípulos. Segundo o dicionário judaico de lendas e tradições de Alan Uterman, ele vai falar de um ser mitológico chamado Leviatã. Jó, o patriarca, também no seu livro também vai narrar a respeito desse ser. E ele vai dizer que era um monstro marinho, bíblico, de enormes proporções, rei das criaturas do mar. E durante os séculos 14 e 15, Leviatã personificou o medo do mar, que se escondia nas tempestades e destruía portos e afundava embarcações. Segundo Alan Uterman, havia nas tradições judaicas, nas lendas judaicas, o medo das águas dos mares à noite, porque eles criam nesse ser chamado Leviatã, que tragava embarcações. Agora note, eles estão atravessando à noite, no mar da Galileia, e eles estão com medo por causa da tempestade. Era motivo de desespero para eles. Mas aquilo que era motivo de desespero para os discípulos, Jesus faz de caminho para que ele possa revelar a sua glória aos seus discípulos. Isso me conforta, porque tudo aquilo que vem para trazer desespero ao nosso coração, não passa de tapete para Jesus pisar em cima e mostrar que ele está acima de todas as coisas. Pés na Bíblia fala de autoridade. Lembra quando Deus disse a Josué: Josué, onde pisar a planta dos vossos pés, eu vou-lo tenho dado essa terra por herança. É como se Deus estivesse dizendo a Josué: Josué, eu estou te dando autoridade, para onde tu pisar, eu dar a terra a você e ao povo de Israel. Deus disse isso a Moisés antes de dizer a Josué, dizendo: fala ao povo de Israel, que aonde eles pisarem com a planta dos pés, eu vou dar a terra por possessão. Então, quando se fala de pés na Bíblia, muitas das vezes está falando de autoridade. E quando Jesus vem andando por sobre as águas, automaticamente ele está nos ensinando que ele tem autoridade até mesmo sobre as coisas da natureza. Isso me chama a atenção, porque aquilo que trazia desespero aos discípulos, Jesus mostra para eles que tinha autoridade suficiente para estar acima daquilo que lhes causava medo. Eu abro um parênteses aqui para poder trazer algo ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo, descanse a tua alma, porque tudo aquilo que vem para trazer desespero para você é apenas um caminho para Jesus poder vir ao seu encontro e se revelar uma vez mais com grande poder e com grande glória. Entenda, essa crise econômica é somente um caminho para Jesus se revelar
e cuidar da sua casa. Essa crise da pandemia é apenas um caminho para que Ele mostre uma vez mais o seu cuidado para conosco. Aquilo que te tira o sono, aquilo que te perturba a alma, aquilo que não deixa você descansar à noite, que faz com que os seus dias sejam angustiantes por causa do SPA, da síndrome do pensamento acelerado, que vem pensamentos sem você desejar na sua mente, e você fica angustiado por coisas que nem estão acontecendo, ou que talvez estejam acontecendo. Tudo isso não passa de um tapete, para que Jesus pise em cima e mostre: eu ainda estou acima de tudo aquilo que lhe causa desespero. Isso é confortante para mim, não sei para você, porque tudo aquilo que me traz medo, tudo aquilo que me traz desespero, tudo aquilo que me angustia, Jesus mostra que está acima de tudo isso. E se Ele está acima de tudo isso, eu posso descansar, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. Jesus não perdeu o controle no meio da pandemia, Jesus não perdeu o controle no meio da crise econômica, Jesus não perdeu o controle no meio do luto, Jesus não perdeu o controle na UTI, Jesus não perdeu o controle quando as coisas começaram a dar errado e você pensou que a sua empresa iria fechar. Jesus não perde o controle de nada e de nenhuma das coisas, porque Jesus cuida de cada um de nós. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus não vem correndo, Jesus vem andando. Mateus vai dizer que Jesus veio andando por sobre as águas. Grave isso no seu coração. Ele não veio correndo, Ele veio andando por sobre as águas. Por que, irmão José? Eu comecei a pensar se Jesus amava verdadeiramente os seus discípulos, vendo eles numa situação angustiante de desespero, porque Jesus não desce apressadamente correndo ao encontro deles para os socorrer. Pelo contrário, Jesus não corre, Jesus vem andando como se não estivesse se importando com a situação deles. Jesus então ministrou ao meu coração e disse: meu filho, quem corre é porque não tem um controle das coisas. Quem corre é porque está desesperado. Quem corre é porque não sabe o que fazer. Quem corre é porque não está no controle das coisas. Entenda uma coisa, deixa eu te dar um exemplo. Você tem um horário para entrar na empresa, 7 horas talvez é o horário. Você acorda faltando 10 minutos para 7. Você sabe que a sua caminhada da sua casa até o seu serviço é cerca de 15 minutos. Você acorda cedo, escova o seu dente muito malemar, veste uma roupa sem passar, entra dentro do seu carro, sobe em cima da sua moto, na sua bicicleta ou vai a pé, e você corre apressadamente para não chegar atrasado no seu serviço, porque você não tem um controle do tempo, e você sabe que você precisa chegar no momento certo, senão lhe trará consequências. Só que Jesus é diferente. Jesus não corre ao nosso encontro, e não correu ao encontro dos discípulos para mostrar a eles e a nós aqui essa manhã: eu não perco o controle de nada. Eu vou andando para mostrar que eu nunca chegarei adiantado, mas também nunca chegarei atrasado. Eu chegarei no momento certo para socorrer e providenciar o que você necessita. Se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada para receber essa palavra, porque Jesus está te confortando essa manhã. Nada que te traz desespero vai trazer desespero ao trono da graça, porque Ele nunca vai chegar atrasado, nunca chegará adiantado, mas chegará no momento certo para te socorrer e providenciar aquilo que você necessita. Entenda uma coisa, capítulo 18 do livro de Jeremias: Deus olhou para um homem e se viu nele, e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O interessante é que Deus se vê em um oleiro,
E no oleiro Deus quer trazer um ensinamento a Jeremias. O que o oleiro faz? Ele faz do barro um vaso. E um dos processos para a preparação do vaso é quando ele pega o vaso ainda mole e leva ao forno, ao fogo. Ora, preste atenção, ele não vai tirar esse vaso antes do momento ideal, porque ele não está preparado. Mas ele também não vai permitir um momento a mais, porque senão ele trincará ou rachará, ele não aguentará. O oleiro sempre chegará no momento certo para a retirada do vaso, a fim de que ele possa estar em excelência. Isso aqui nos fala algo a respeito do cuidado de Deus para cada um de nós, porque ele nunca vai chegar adiantado, porque ele sabe que talvez você não esteja preparado para aquilo que ele tem reservado para a sua vida. Mas ele não chegará atrasado também, porque ele sabe que eu e você somos limitados, somos humanos, tem coisas que nós não suportamos, e segundo a medida dele, ele sabe muito bem a hora de intervir na situação e de nos socorrer para a glória do seu nome. Se ele ainda não veio ao seu encontro, descanse o teu coração, você ainda está no processo, e durante o processo, continue agradecendo, continue louvando, continue adorando, porque no momento certo, ele vai te tirar dessa situação, e você vai estar em excelência, para cumprir aquilo que ele determinou para você. Louvado seja Deus. Jesus então, para a gente apressar aqui, ou não correr o tempo, Jesus vai chegar aos discípulos, e quando os discípulos olham para Jesus, eles aterrorizados como estavam, vão gritar: é um fantasma. Já estão desesperados por causa da situação, da crise, vendo alguém andando por sobre as águas, eles se enchem de desespero ainda mais, ao ponto de confundirem Jesus com um fantasma. Só que Jesus vai acalmá-los, dizendo: não tenham medo. Vou repetir: não tenham medo. Isso aqui é outra coisa que me chamou a atenção no texto, porque Jesus não chega dando ordem para o vento: cala-te, vento. Dando ordem para o mar: acalma-te, mar. Pelo contrário, Jesus vai se preocupar com os discípulos: não tenham medo. Por que, irmão José? Porque as tempestades externas, as crises externas, muitas das vezes, elas servem para que a gente possa entender que Jesus se preocupa mais em curar, em apaziguar, em acalmar as nossas crises internas do que as crises externas. É por isso que muitas das vezes você espera tanto milagre da parte de Cristo, você espera que a situação que está à sua volta se resolva, só que Jesus vem e não vem resolvendo aquilo que está à sua volta. Primeiro ele vem confortando o teu coração, porque é mais preocupante as nossas tempestades internas do que as tempestades externas. Porque entenda uma coisa: tem gente, amados irmãos, que mesmo que tudo à sua volta esteja indo 100%, ele não consegue dormir à noite, ele não consegue viver bem com a família, ele não consegue viver bem nos seus negócios, ele não consegue viver bem na sua vida cotidiana. Por quê? Porque a vida dele está pautada pelas tempestades que estão dentro dele. Em contrapartida, tem gente que você olha para ele e você vê que as situações externas estão totalmente em ruína. A tempestade se levantou, o luto bateu na porta, a enfermidade já assolou a sua família, a crise financeira entrou dentro do lar e não sai de lá. Mas você vê ele dentro da casa de Deus, sempre com a mão levantada, sempre chorando, agradecendo, adorando, glorificando. Por quê? Porque as coisas externas não afetaram o seu interior. É necessário mais que nós nos curemos no interior, para então
não depois Deus realizar as coisas exteriores. Porque mesmo que você receba de Cristo uma intervenção para que as coisas exteriores se acalmem, sendo que você no interior está totalmente em ruína, você nunca será uma pessoa feliz, uma pessoa em paz, uma pessoa descansada, porque você está pautando a sua alegria, a sua paz, naquilo que está à sua volta. É por isso que tem gente que só consegue adorar a Deus quando as coisas estão bem, diferentemente de Jó. Jó perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua economia, o seu dinheiro, o seu rebanho, perdeu a sua saúde, e ao invés de reclamar com Deus, ele vai levantar a sua voz e dizer: bendito seja o nome do Senhor, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. E o que é isso, irmão? É o sinal de um crente, de um servo, de uma pessoa que tem o seu interior sarado, que tem o seu interior curado. Não adianta Deus intervir nessa situação exterior, sendo que no seu interior as coisas estão indo de mal a pior. Jesus, essa manhã, antes de intervir nessas crises externas, Ele quer acalmar a tua alma, Ele quer renovar o teu coração, Ele quer fortalecer a tua fé, Ele quer fazer com que você entenda que você não depende das coisas estarem bem para você viver bem, porque você viver bem depende da presença de Jesus cuidando de você todos os dias. Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que Jesus não veio acalmando a tempestade. Primeiro, Jesus vai acalmar os discípulos. Não tenham medo, porque não adiantava Jesus acalmar a tempestade, porque se voltasse a ter uma tempestade em outra oportunidade das suas vidas, novamente eles entrariam em desespero. Aí Jesus vai acalmar primeiro o seu interior, para que quando as tempestades vierem contra eles, eles estão vacinados e entendendo: Jesus cuidou de mim naquele dia e vai continuar cuidando também. Se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada e receba essa palavra em nome de Jesus. Se Jesus cuidou de você em 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, será que Ele não vai cuidar de você no ano de 2021? Descansa o teu coração, tudo está no controle dEle. Acalma a tua alma, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. Aleluia! Vamos terminar? Como Ele vai acalmar os seus discípulos? Não tenham medo. Mas parece ser uma palavra vazia, se não fosse dita por alguém que poderia fazer realmente alguma coisa por eles. Então Jesus diz: não tenham medo, porque sou eu. Isso aqui é maravilhoso. Não tenham medo, porque sou eu. Sou eu aqui é a revelação de quem verdadeiramente Jesus é. Ele poderia dizer: eu sou Jesus. Não, ele diz somente que eu sou, ou sou eu, para trazer a memória deles que são judeus, que é do povo hebreu, quem verdadeiramente está diante deles, andando por sobre as águas. Entenda uma coisa: nossas tempestades internas e externas serão literalmente acalmadas pela nossa convicção de quem Ele é. Eu vou repetir: todas as nossas crises, tempestades, sejam elas internas ou externas, serão acalmadas no exato momento quando a gente entender e ter a convicção de quem verdadeiramente Ele é. Não adianta a gente pedir para que as situações se resolvam, se os nossos olhos não estão atrelados, fitos em verdadeiramente quem Ele é. Mas quem Jesus é? Jesus nada mais é do que o Filho de Deus. Entenda uma coisa: tem muita gente que tem uma percepção totalmente errada de Jesus.
Lembra, no capítulo 16, logo mais à frente do mesmo evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos olham para Jesus e respondem: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros que João Batista, outros afirmam que tu és apenas um dos profetas. Agora preste atenção, a mentalidade e a convicção da multidão era entender que Jesus não passava de um profeta, de um simples homem usado por Deus. Só que quando Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Que vocês dizem que eu sou? Antes que alguém responda alguma coisa, Pedro se levanta e você sabe muito bem que ele vai afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Note que as pessoas andavam com Jesus, seguiam a Jesus, a multidão estava onde Jesus estava, mas a visão das pessoas era diferente a respeito de quem era Jesus. Para Pedro, ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Para a demais multidão, era somente um homem usado por Deus. Hoje não é diferente. Parece que as pessoas reduziram Jesus ao tamanho das suas necessidades. Então entenda, Jesus para muitos é um arrepio, Jesus para outros é uma rosa ungida, Jesus para outros ainda é apenas um corredor de sal grosso, para outros é dipirona para dor de cabeça, para outros é uma porta aberta de emprego. Então eles vão até Jesus segundo a sua necessidade e colocam Jesus do tamanho dela, entendendo que Jesus pode fazer aquilo e somente aquilo que ele pode fazer. Só que em contrapartida, quem verdadeiramente é consolado e confortado por Cristo é quem entende verdadeiramente quem Ele é. Jesus não está reduzido ao tamanho da minha necessidade. Jesus está muito além daquilo que eu possa compreender. Eu vou repetir, está muito além daquilo que eu possa compreender. Porque se Jesus me curar, Ele é Deus, mas se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir essa porta de emprego, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus, porque Ele não depende da minha necessidade de ser suprida para que eu possa entender quem verdadeiramente é. Entenda uma coisa: a sua devoção e o seu conforto aqui essa manhã será entregue quando você entender quem verdadeiramente Jesus é para você. O que é Jesus para você? Jesus é o teu dipirona, é a tua porta aberta, Jesus é o corredor de fogo, Jesus é a rosa ungida, Jesus é um arrepio, Jesus é uma língua estranha, ou Jesus é o Filho de Deus, que mesmo Ele não fazendo aquilo que você espera, Ele já fez o que você precisa na cruz do Calvário. Entenda uma coisa: mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero e receba essa palavra da parte de Deus, mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero, eu já recebi o que eu preciso. Eu recebi Jesus o Cristo, o meu Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Vou terminar agora, em nome de Jesus. Quem Jesus é para você? Jesus vai acalmar os discípulos, mostrando quem verdadeiramente Ele é. Sou eu, ou literalmente, eu sou. É quando Deus se revelou a Moisés, capítulo 3 de Êxodo. Moisés perguntou: qual é o teu nome para que eu diga ao teu povo? Deus poderia dizer dos vários nomes que Ele possui, dizer qualquer um deles, mas Ele disse: eu sou. O que é o sou? Eu sou o que você precisar que eu seja. Vou repetir: eu sou o que você precisar que eu seja. O que você precisa aqui essa manhã? Deus está literalmente acalmando teu coração, dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja. Eu vou te convidar agora, em sinal de gratidão, a fazer uma oração de agradecimento. Como assim, irmão José?
a Bíblia vai dizer que Pedro, olhando Jesus, vai dizer: se tu és mesmo Jesus, me manda ir por sobre as águas. Jesus então lança uma palavra: vem. E ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Lembra? Somente 2 pessoas andou sobre as águas, Jesus e Pedro. Em determinado momento, Pedro deixou de dar crédito à palavra de Cristo para ver a situação que estava à sua volta e começa a afundar. Muitos afirmam que Pedro afunda porque deixou de olhar para Cristo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não andamos por vista, mas por fé. E a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Entenda? Ele já tinha ouvido a palavra de Jesus: vem, já era o suficiente, não vou afundar. Mas quando ele deixa de dar crédito à palavra e começa a dar crédito à situação, ele começa a afundar. Só que Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, tira ele de dentro da água, e começa novamente a caminhar com ele para dentro da embarcação. Agora preste atenção: eu não preciso crer, não preciso ver para eu poder crer. Vou repetir: eu não preciso ver para eu poder crer que Jesus está cuidando de mim. Pedro, em determinado momento, não viu Jesus por causa das águas, mas se ele tivesse crido, ele não tinha afundado. Você não precisa ver as coisas acontecer para você crer que Deus está cuidando de você. Você crê para então Deus fazer você ver aquilo que você necessita. Eu te convido agora por 1 minuto a fazer uma oração de agradecimento. Agradecimento pelo quê? Por aquilo que você espera. Mas eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu não vejo na minha frente, mas eu creio que vai chegar na minha vida. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Se você quiser levantar uma mão para o céu, levante. E eu termino agora e devolvo a minha oportunidade, já agradecendo em nome de Jesus. Feche os teus olhos e começa a agradecer a Deus por aquilo que você espera, mesmo que você não esteja vendo. Creia, Deus é suficientemente capaz para realizar aquilo que você espera.